Senhor, nós te consagramos nessa manhã os nossos passos, os nossos desejos, as nossas intenções para esse dia. Senhor, nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, já falar o nosso coração nessa manhã. Não leve em conta as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos retrocessos, mas age por misericórdia em nós, através de nós. Vem, Espírito Santo, abrir o nosso coração, tirar todos os barulhos, os excessos. Vem, Espírito Santo, nos sintonizar com a voz de Deus. Como nós precisamos ouvir a voz de Deus, Espírito Santo. Como nós precisamos nos deixar levantar pela presença de Deus. Renova em nós a esperança, a fé. E tapa em nós as brechas que precisam ser tapadas para a ação do mal. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado filho, amada filha, como o padre já partilhou, a palavra de hoje está em João 10, capítulo 10, versículo do 22 ao 30. Uma passagem que com certeza você já ouviu, talvez nos evangelhos das missas, você que as frequenta. Em Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram-lhe: até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Em outras traduções, dize-nos logo. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Repita depois do Padre, os irmãos aqui da bancada e você em casa. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Senão eu não vencerei. Senão eu não vencerei. Senão eu não serei feliz. Senão eu não serei feliz. Senão eu não terei êxito. Senão eu não terei êxito. Em nada do que eu faço. Nada do que eu faço. Guarda isso no seu coração, amado filho, amada filha. Porque veja bem, olha o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente lê a passagem bíblica, ou ouve, e não entra no contexto, né? Jesus já estava agindo há 3 anos, porque daqui em diante, de João 10 em diante, já começam os últimos discursos que vão culminar na cruz mais para frente, né? Então, de 10 em diante, Jesus já está ali culminando para a sua ida final a Jerusalém. Então, Jesus estava quase há 3 anos pregando. Jesus estava há quase 3 anos, pregando. Jesus estava há quase 3 anos fazendo milagres, ressuscitando mortos, fazendo a obra que lhe era própria. E no final aqui de tudo isso, chegaram ainda algumas pessoas aqui, né? Alguns judeus disseram: Senhor, até quando você vai nos deixar em suspenso, né? A tradução da CNBB, em outras traduções, até quando o Senhor não vai nos dizer logo, claramente, né? Você é o Messias ou não é? Você é aquele que Deus prometeu ou não é? Você é o Salvador ou não é? Olha, eu acho que Jesus, não tinha como João escrever isso aqui, né? Mas no versículo 25, quando diz assim: eu já vos disse, mas vós não acreditais. Acho que Jesus deve ter dado aquele, sabe, aquele respiro, aquela... meu Deus, não aguento mais. Assim como a senhora fala para o teu filho adolescente 15 vezes para ele fazer uma coisa, ele não faz, né? Mais ou menos essa mesma pegada. Eu já vos disse, mas vós não ouvis. Eu estou aqui fazendo tanta coisa, vocês não estão acreditando. Eu estou fazendo obras, eu estou falando, e vocês ainda estão perguntando se eu sou Messias. Gente, já está vindo o tempo do julgamento, já vou ser entregue, o diabo vai ser derrotado, a salvação vai começar na história, né? E o que aconteceu aqui, gente? Esses homens estavam simplesmente desintonizados, guarde bem essa palavra,
dessintonizados do compasso de Deus, do relógio de Deus, da hora de Deus, da sintonia de Deus. Jesus disse, olha, quem é minha ovelha, escuta a minha voz. Vocês não são minhas ovelhas. Ou seja, o ouvir a voz de Deus e o confiar nessa voz é o que nos faz ovelhas ou cabritos, o que nos faz membros do rebanho de Deus ou contrários ao rebanho de Deus, né? Porque, veja bem, Jesus estava numa sintonia e eles estavam em outra. Os mais antigos vão entender o exemplo, né? Antigamente, lembra que tinha o conversor VHF e UHF, né? VHF e UHF, né? Justamente, os mais novos não vão entender, mas o tio explica. Eram conversores, eram sinais diferentes nos quais a frequência da televisão trabalhava. Nos quais a frequência da televisão trabalhava. Então, se você tinha um conversor UHF, não adiantava você querer receber o outro sinal, né? Que era VHF ou VHS, confere para mim. VHS e UHF. E o UHF. UHF e VHS, isso que eu tinha dito. Cadeira, não é. Mas, enfim, se você tivesse um conversor UHF, você não poderia receber o sinal VHS, né? Por quê? Porque as frequências não se conversavam. E é isso que aconteceu aqui, gente. Sabe, Deus ali em Jesus, né, Deus encarnado, estava falando e aqueles homens não entendiam. Mas Jesus falando, eu estou aqui há 3 anos, eu estou falando, eu estou fazendo obras. É como quando, é interessante, quem sai do Brasil a primeira vez, eu tenho uma amiga, senhora que é amiga lá de São Paulo, os filhos dela gostam de brincar, tirar sarro com ela, eles contando que a primeira vez que eles saíram com ela, eles foram, acho que uma viagem para os Estados Unidos, e o atendente de uma loja falando com ela em inglês, e ela não entendia, então ela começou a falar bem lento em português com ele. Só que ele não falava português, né? Aí os filhos começaram a rir, mãe, você está doida? Porque não adiantava ela falar lento em português, ele falava outra língua, né? Ele fala inglês. Ou seja, são línguas diferentes, são frequências diferentes. Você sabe que isso aqui é exatamente o que está acontecendo nessa palestra, nessa pregação, desculpa, nessa citação bíblica? Jesus estava numa frequência e aqueles homens estavam em outra. E você sabe que isso aqui é sintomático da vida espiritual de muitos de nós, muitas vezes? Muitas vezes Deus está falando, gente. Muitas vezes Deus está mostrando. E a gente parece que está em outra frequência. A gente parece que não entende a voz de Deus. A gente parece que não compreende para onde Deus está soprando e o que Ele quer fazer. Sabe? E o que acontece? Quando isso acontece, a gente começa a andar para trás. A nossa vida começa a andar para trás. Porque, veja bem, eu ouvi hoje cedo uma reflexão que mexeu muito comigo, que dizia assim, que o cristão não pode se desintonizar da voz de Deus nem por 1 minuto. Se por 1 minuto você se dessintoniza de Deus, você corre o risco de trilhar um caminho errado. Ai, padre, mas eu não estou pecando. Olha, não é só pecar. Você conhece aquela passagem? Eu não vou citar, assim, para não confundir. A passagem de hoje é essa. Mas eu gosto tanto daquela passagem do Antigo Testamento de Balaão, que era um profeta do Senhor, né? E ele simplesmente escolheu um outro caminho com os edomitas. Ele estava indo para outro caminho. Ele não tinha cometido um pecado. Mas Deus não queria que ele fosse por aquele caminho. Então Deus fez a mula ver o anjo do Senhor, que era o anjo exterminador que estava lá na frente. Então Balaão queria ir, a mula empacava, e ele começava a bater na mula, né? Bater na mula. Até que lá na frente a mula colocou ele, fez com que ele batesse o pé na parede, ele machucou o pé, e de repente ele falou assim alto, né? Se eu tivesse uma espada eu te matava, mula. E Deus fez a mula falar com Balaão. Está na Bíblia, né? Aquele profeta do Antigo Testamento. E ela disse, Balaão, quantas vezes eu fiz isso com você? A mula falando com o cara, pensa bem. Você não está entendendo que não é por aqui que você tem que ir? Né? Não é esse o caminho, você está desintonizado. E aí Deus deu a visão para Balaão, para ele ver que tinha um anjo exterminador ali naquele caminho. E Balaão voltou, pediu desculpa a Deus, pediu perdão, né? E voltou. Por quê? Porque ele estava desintonizado. E ele não estava cometendo um pecado, ele tinha escolhido um outro caminho. Gente, mas a vida da gente é sutil. As escolhas que a gente vai fazendo, elas são sutis. Às vezes você faz uma escolha hoje que você não sabe aonde ela vai te conduzir daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. É que nem uma pessoa, por exemplo, que opta em comer todo dia aquele queijo mais gorduroso, aquela coisa mais gordurosa. Hoje, tudo bem, ela está satisfazendo um prazer, é mais barato, é mais fácil, você acha em qualquer lugar. Só que daqui a 15 anos, talvez ela tenha um infarto por causa desse hábito de, durante 15 anos, fazer essa escolha má. Ou a pessoa que hoje escolha começar a rezar todos os dias, começar a se confessar mensalmente, não vai ter tanta diferença hoje, mas daqui a 15 anos ela vai estar em outro lugar, totalmente oposto ao que ela estaria se não fosse a escolha sábia que ela fez.
Então, em cada momento, propostas estão sendo feitas a nós. Muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos. Em cada momento, sabe, escolhas estão se apresentando a nós. Só que saiba de uma coisa, você faz a escolha e a escolha faz você. Como Sartre dizia, que a gente é livre para escolher, mas você vai ser eternamente prisioneiro das consequências das suas escolhas. Então, em tudo, filho, filha, esse é o ponto. A gente precisa aprender a ouvir a Deus, a se sintonizar com Deus. Ao que eu te pergunto, hoje vocês têm vivido uma vida sintonizada com a voz de Deus? Como a gente se sintoniza com a voz de Deus? Em primeiro lugar, através da confissão, porque os nossos pecados barram, sabe, essa nossa escuta, essa nossa compreensão. E segundo lugar, um mergulho na palavra de Deus. Diário. Nós precisamos ser homens e mulheres da palavra. Ainda que caindo e levantando, não percamos o contato diário com a palavra de Deus. É o que a gente faz aqui no Sorrindo, mas você também precisa ir além. Precisa, como o Padre Jonas dizia, pegar a sua Bíblia, riscar a sua Bíblia, anotar, tê-la como íntima, sabe, do seu coração. Porque veja bem, Santo Tomás de Aquino traz uma explicação muito bonita para isso que aconteceu com esses homens aqui. Muito bonita e muito séria. Ele dizia que quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, está acontecendo conosco aquilo que é chamado de embotamento do Espírito. O que é um embotamento do Espírito, segundo Santo Tomás de Aquino, na segunda parte da Suma Teológica? É um fechamento, em primeiro lugar, um apego excessivo, né, a si mesmo, às próprias ideias, ao criado, ao mundo, né? E, em segundo lugar, um fechamento ao que é eterno, um fechamento ao que é de Deus, um fechamento ao que vem do céu, né? E quando a gente se fecha, sabe, para ouvir a palavra de Deus, para escutar com atenção, a gente vai se tornando cego e insensível para ver o que Deus está fazendo e para ouvir a sua voz. É uma insensibilidade, ou seja, a gente não se deixa tocar, a gente não se deixa, sabe, formar. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso tem a ver muito com o que a gente se alimenta. Com o que a gente se alimenta. Eu me explico. Presta atenção. Às vezes a pessoa vai à missa uma vez na semana, no domingo. Quando vai? Ouve uma homilia de 10 minutos, que às vezes nem foi tão bem preparada. Sabe? Acontece. E depois ela passa a semana inteira ouvindo músicas que só falam de impureza, de traição, de bebedeira, assistindo novelas, vendo séries que muitas vezes são contrárias àquilo que são os valores do Evangelho. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai se alimentando daquilo que é contrário à palavra de Deus. Ela vai se alimentando, filho, filha, daquilo que é contrário a Deus, sabe? Então, ela vai começando a pensar do jeito do mundo e não do jeito de Deus. Mesmo estando na igreja, participando, ela vai se tornando paganizada. Esse é o grande drama do nosso tempo, dizia o Papa Bento XVI, no exercício ainda do seu ministério, é que a igreja está cheia de cristãos pagãos, cristãos paganizados, que participam da igreja, mas que têm cabeça de pagão. E por quê? Porque se alimentam, sabe, do que é contrário ao Evangelho. Muito mais, por exemplo, você deveria se alimentar muito mais daquilo que vem de Deus do que não vem, mas muitas vezes é o contrário. Como eu disse, é 10 minutos na missa, sabe? E depois é um tempão se alimentando de outras coisas. Aí começa a ficar, o que é do mundo começa a ficar muito normal. Aí quando a pessoa ouve uma pregação, sabe, sobre as coisas de Deus na essência, isso agride a pessoa violentamente. Por quê? Porque ela não está pensando como Deus. Então agride. Aí a pessoa vem com aquele discurso, olha, eu sou católico, eu sou cristão, mas eu não sou fanático. Tá? Eu tenho medo quando eu ouço isso. Eu sou cristão, mas eu sou equilibrado. Eu tenho um pavor quando eu escuto isso. Porque no fundo a pessoa diz, olha, eu vou viver com equilíbrio, eu vou continuar fazendo tudo que o mundo faz, do jeito do mundo, de forma contrária a Deus. Eu vou continuar vivendo sem entender quem é Deus e o que Ele realmente quer de mim, né? E vou continuar vivendo assim. Só que o problema é o seguinte, filho, filha, quando você faz assim, quando você não se aprofunda na palavra, quando você permanece em outra sintonia, sabe, você começa a se tornar um inimigo de Deus. E eu digo para você, ser inimigo de Deus não é boa coisa. Porque se você está sendo perseguido pelo diabo,
Deus vai te proteger. Se você está perseguindo por uma pessoa, sendo perseguido, por uma pessoa, por uma situação no trabalho, Deus vai te defender. Mas se você tem feito dele seu inimigo, olha, a chapa ferve. Difícil de lidar. Mas por que a gente se torna inimigo de Deus? Isso é bíblico. Porque a gente não se alimenta da palavra de Deus. Sabe? Aí a gente começa a se tornar inimigo de Deus. A gente fica mais com aquilo que a novela ensina do que com aquilo que a Bíblia ensina. Cuidado. Eu entendo você. Talvez você não cresceu numa família cristã. Talvez você não cresceu numa família católica. Então, quando você ouve certas coisas é difícil. Você vê os seus amigos fazendo assim no trabalho. Eu respeito você, eu entendo você. Não quero, sabe, ser pesado, mas também não quero ser desonesto, né? Mentiroso para você. Saiba que muita coisa que você talvez ache estranha, desequilibrada, é vontade de Deus e você nem percebeu. Por quê, gente? Porque nós somos um mundo que está se tornando insensível. Insensível à moral, insensível ao certo e errado, insensível à palavra de Deus, insensível ao soprar do Espírito, insensível à vontade de Deus. Esse embotamento do Espírito, sabe? Esse embotamento do Espírito. E eu digo para você, quando você não escuta a voz de Deus, você perde a amizade com Deus. E quando você não tem amizade com Deus, 3 torneiras importantíssimas se fecham na sua vida. Presta atenção. 3 torneiras, ou analogia, importantíssimas se fecham. A torneira da proteção, a torneira da providência e a torneira da alegria. Isso é bíblico. Quando você se torna inimigo de Deus, quando você perde a amizade com Deus, sabe? Você faz extinguir-se. Não é que Deus não é poderoso o bastante para fazer, mas é que existem leis espirituais, uma lógica espiritual. Quando você vai pensando demais como o mundo, quando você fica como esses judeus, mas você é o Messias ou não é? O que você está falando? O que é mesmo? O que é para fazer? Né? Não entendi. E vai arranjando desculpas para postergar sua conversão, você vai se tornando inimigo de Deus. Porque, por exemplo, esses judeus, eles estão ali perto de Jesus, fazendo perguntas, mas eles não são amigos de Jesus. Muitas vezes Jesus falou, raça de víboras, né? Raça de víboras. Para vocês está destinado o castigo eterno. Então, perdemos a amizade com Deus. Fechamos essas 3 torneiras. Proteção, providência e alegria. Quando você perde a amizade com Deus, você sai da zona da proteção de Deus. Sabe? Porque se tornando inimigo de Deus, você não tem mais Deus como seu protetor. Me desculpa, você se excluiu da proteção dele. Não é que ele não queira te proteger. Você se exclui. Você se retirou por si mesmo da proteção de Deus. Você se tirou, se excluiu da zona de proteção dele. Pela inimizade com ele através do pecado, da desobediência, da não confissão. Por isso que a confissão é importante demais, sabe? Do não arrependimento. Cair, gente, nós algumas vezes, infelizmente, vamos cair na vida. Mas a confissão está aí, sabe? Aprenda com aquilo que te destruiu. Peça perdão a quem você precisar perdoar. Reconheça talvez o tamanho da burrada que você fez. Busque confissão e recomece. Tem esperança para você. Davi ainda foi um grande rei depois do seu pecado. Tantos homens e mulheres da Bíblia reconstruíram suas vidas depois das suas fraquezas. Mas é preciso voltar à amizade. E está na proteção. Segunda torneira que se fecha quando a gente perde a amizade. A da providência. Isso aqui é fantástico, gente. E é sério. Porque quando você não escuta a voz de Deus, quando você sai da amizade com Deus, a torneira da providência vai gradativamente se fechando. E se fecha mesmo. Tá? Ela se fecha. Porque está escrito no Evangelho de Mateus 6, né, capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo vos será acrescentado. Tudo. Então, quando você não busca em primeiro lugar o reino de Deus, quando eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus, quando nós caímos e fazemos da queda o estilo de vida, quando nós não ouvimos a Deus, nós vamos fechando a torneira da providência. Olha, tem coisas que não aconteceram na sua vida e na minha vida, porque nós estamos na inimizade com Deus e porque nós estamos reticentes, fechados, irreversíveis. Não, eu não vou mudar.
Eu não vou voltar atrás. Eu não vou ser igual aquelas pessoas desequilibradas da igreja. Olha, eu já falei muitas vezes nas minhas pregações e repito uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, grande poeta, autor cristão do século XIX. Ele dizia que o mundo se afastou tanto, presta atenção, tanto do trilho da vontade de Deus, que quando você prega o que é vontade de Deus, acerca da família, do casamento, da vida afetiva, sexual, as pessoas se escandalizam e ficam revoltadas com você que está pregando, né? Eu vi o Disparate, gente, um filme que está concorrendo ao Oscar, não vou dizer o nome, que a história é mais ou menos assim, um bebê que vira uma mulher e que tem uma relação com um parente e que o filme vai ser premiado para o Oscar, né? Sim, eu vou entrar em detalhe que eu fico com vergonha de falar certas coisas do filme aqui, mas a pessoa nem percebe, porque o enredo é muito bonitinho, com um beijezinho bem bonitinho, e ai que lindo. Gente, é um incesto coletivo ali, uma coisa, e está concorrendo ao Oscar, sabe? A gente perdeu a noção, nós perdemos a baliza, sabe? Mais uma vez eu digo, você cair em um momento ou outro, você levanta, pede perdão, mas você assumir uma mentalidade pagã, isso é se tornar inimigo de Deus, sabe? E eu digo para você, as torneiras da providência vão se fechar na nossa vida se nós permanecermos na inimizade com Deus. Até se elas já se fecharam, se questiona. Se não existem pecados que você não confessou ainda e precisa confessar. Se não existem coisas que você precisa fazer e ainda não fez. Questione-se. O padre Jonas sempre contava a história, né? Que certa vez deu um problema lá na construção em Queluz, virou a máquina, a pá carregadeira, e daí, enquanto a comunidade não se reunia, não pedia perdão para o outro, o negócio não engrenava, né? Às vezes você precisa pedir perdão para alguém, para sua esposa, para o seu esposo. Não está certo o jeito que você está agindo. Padre, eu estou nervoso, mas isso não te dá autorização para agir que nem um cavalo, né? Agir como uma égua. Com todo carinho, filha, o padre te diz. Mas se nós não obedecermos, se nós não ouvirmos, nós fechamos a torneira da providência. Talvez eu te digo, ela já fechou. Você não está prestando atenção, mas tem algo que você precisa fazer. O Espírito Santo já está falando no teu coração, é isso mesmo. Presta atenção, haja. E há esperança para você. Eu repito aquilo que eu falei no começo. Há esperança. Não desanima. Volta para Deus. Volta para as missas. Volta para assistir as coisas de Deus. Porque é muito sutil, gente. As séries, as coisas são muito bem feitas. É um bom mocismo do lado errado. Vão mostrando como heróis aqueles que deviam ser os vilões. Do ponto de vista bíblico, conceitual, né, do Evangelho. Não tenha medo de se tornar um estranho. É melhor ser um estranho no céu do que um legalzão que vai na onda no inferno, né? Levante-se, recomece. E, como o padre prometeu, a terceira torneira que se fecha quando a gente não ouve a Deus, quando a gente está em inimizade com Deus, é a torneira da alegria. Isso é bíblico também. Eu não estou citando todas as citações, porque eu sei que tem gente que vai ficar abrindo. Eu queria que vocês ficassem só com a primeira. O resto é só, né, adendo para enriquecer a pregação geral. Mas em João, ali no capítulo 16, Jesus diz, olha, permaneçam em mim, peçam o que vocês precisam, me obedeçam para que a vossa alegria seja completa. Se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, a vossa alegria será completa. Ponto. E ele não está falando que a gente não vai ter problema, mas ele está dizendo que em meio aos problemas nós teremos alegria plena. Em meio aos problemas nós teremos condições de nos regozijar. Porque alegria, gente, não é euforia, não é um churrasco, é algo que vem de dentro, sabe? Não é só um aumento, é algo que vem de dentro, é uma alegria espiritual, que nos põe de pé, mesmo diante das nossas piores batalhas, sabe? Talvez você esteja numa batalha hoje, e eu respeito muito o seu sofrimento, tá? Eu digo muito isso no programa Para Ser Feliz. Uma batalha contra você e seus vícios, suas más inclinações. Uma batalha pelo seu casamento, uma batalha contra a depressão. Uma batalha para viver o PHN. Uma batalha contra a ansiedade, uma batalha contra os distúrbios. Uma batalha contra o adultério, como aquela filha que partilhou no testemunho aqui, tão bonito no início, né? Dizendo que ela foi levada e ficou presa no adultério. Mas olha... luta, vá atrás, busque ajuda. A gente tem irmãos na igreja, busque um sacerdote para que a alegria volte ao seu coração, porque no meio dessa batalha, se você estiver com Deus, mesmo no meio do deserto, seu coração vai estar alegre,
Mesmo no meio do deserto, filho, filha, você vai ter alegria, você vai ter esperança, você vai ter condições, sabe, de dizer, né, aqui, né, até a tristeza salta de alegria. Isso é graça de Deus, é fruto da obediência, da amizade com Ele. Agora veja bem, é interessante. Tem pessoas para as quais Deus desenha, Ele nem fala, Ele está desenhando, né? Não é por aí, que nem Balaão, né? A mula parou, a mula jogou ele no muro. Teve que a mula falar, misericórdia de Deus, né? Agora, se a mula falando, ele ainda não parasse, né? Interessante essa história de Balaão no Antigo Testamento, né? Sabe, às vezes Deus está desenhando para você, está mostrando, não é por aí. Não chame essa pessoa, não esteja com essa pessoa. Gente, tem pessoas que Deus traz na nossa vida por um tempo, que elas foram úteis, abençoadas para você até ali. Mas para esse outro tempo, essas pessoas vão prender você e não vão deixar você chegar no propósito onde Deus quer que você chegue. Então saiba fechar as portas, saiba deixar as pessoas passarem. Entenda bem, tem pessoas, tem companhias, tem amizades que Deus traz para o seu caminho por um tempo. Foi a propósito que Ele quis fazer, o propósito que Ele quis fazer foi até ali com aquela pessoa. Não está dando certo, você está insistindo, deixa passar, sabe? É um novo tempo, deixa passar. São Paulo tem uma passagem que a Bíblia da Ave Maria traduziu bem interessante, né? Não recalcitre contra o aguilhão, né? Eu sei que a palavra é antiga, é difícil de entender, mas São Paulo estava dizendo na carta aos Coríntios que a gente não pode recalcitrar contra o aguilhão, né? Ou seja, você não pode dar um murro em algo pontiagudo, você não pode lutar com Deus, né? Se Deus está te mostrando, vai por aqui, não vai por ali, anda com tal pessoa, deixa tal pessoa, faz tal coisa, não faz tal coisa, não recalcitre contra o aguilhão, né? Não dê um murro em ponta de faca. Até mesmo, eu acho, por exemplo, eu tenho aprendido isso cada vez mais, até para a minha agenda, onde eu tenho que ir, quando uma pessoa me chama, né? A gente tem muita coisa para fazer, eu estou sem agenda até mais da metade do ano que vem, mas eu tenho feito esse exercício, até cumprir um convite, que é maravilhoso, sempre para pregar, para falar de Deus, eu rezo, tenho rezado e pedido, Senhor, se eu quer que eu esteja, me mostre o que eu devo fazer, né? Sabe, a gente tem que estar em sintonia com Deus e entender o que Deus está falando, sobretudo através do sofrimento, tá? Outra frase do C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus, né? Para despertar um mundo surdo, um mundo insensível. Às vezes Deus está falando através dos sofrimentos e a gente não está entendendo, né? A gente não está entendendo, mas eu estou pecando, mas está tudo bem. Tem uma frase do Diário de Santa Faustina que eu acho fantástica, ao mesmo tempo terrível. Jesus disse para ela, 1160, olha, para punir eu tenho toda a eternidade, mas agora, nesse tempo, né, eu estou prolongando o tempo da misericórdia sobre os pecadores. Mas ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita. Para punir eu tenho toda a eternidade, mas agora eu estou prolongando aqui o tempo da misericórdia. Mas ai deles, se não reconhecerem e não se converterem, não ouvirem minha voz, não voltarem a mim. Olha só que sério, né? Vai dar até um arrepio aqui, ó. Porque eu também tenho que viver isso, né? Todos nós temos que viver. Mas veja bem, escute o que Deus está te falando. Para você ser ovelha de Jesus. Para você ser ovelha de Jesus. Sabe, esses dias eu estava ouvindo a história de um amigo que me chamou muita atenção. Diz que ele ia comprar um imóvel, não lembro se era uma casa, tal, se esforçou tanto para comprar o imóvel, rezou para comprar aquele imóvel, né, tal. Você sabe que tem muita quadrilha especializada em falsificagem, escritura de casa, documento de carro, né? É tanta coisa. Só muda, coloca um número no documento que não é o do chassi, enfim. E ele rezou e pediu para Deus sinais. E viu uma pessoa, geralmente malandro é bom de conversa, né? E a pessoa foi falando, olha, eu tenho essa casa, tal, a casa estava mais barata. Quando tiver barato demais, já levanta, né, uma anteninha, né? E foi com o rapaz, tal, só que era um homem de oração, tal, pediu ali para Deus um sinal, só que ele não quis partilhar assim com a família, porque falou, não, eu entendo de negócio, eu sou bom no que eu faço, eu vou lá e vou arrebentar, né? E foi tentar tirar o dinheiro do banco, não saía, não deu certo. Falou com o gerente, não deu certo. Chamou o diretor lá, não deu certo. Ó, nós só podemos resolver amanhã. Voltou no outro dia, não deu certo. Começou a brigar com Deus, aí depois voltou no outro dia e falou, eu quero todo o meu dinheiro. Deus estava tentando mostrar para a pessoa. Ele pediu sinais, né? Mas ficou desatento. Depois do terceiro dia, insistindo, ele foi, comprou a casa, passou 2 dias, descobriu que era um golpe.
A casa já tinha 3 donos que esse rapaz estava vendendo com falsificação de escritura. E é uma rede, né? Às vezes tem pessoas até ligadas a cartórios que fazem parte dessas quadrilhas, enfim. Mas depois essa pessoa dizendo, né? Olha só, padre, eu pedi, Deus falou. Mas às vezes você está tão assim obstinado, é o orgulho, né? É o orgulho. Não, eu sei como fazer, eu estou vendo. Sempre é bom, num caso de dúvida, rezar, pedir sinais, conversar com uma pessoa mais velha, mais experiente, buscar direção, buscar ajuda. Eu vejo que a nossa vida deixa de crescer muito, gente, porque a gente deixa muitas vezes de pedir ajuda, sabe? Buscar ajuda. Tem casos nos quais a gente precisa de ajuda, não tem o que fazer. E tem muita gente, ai, pá, todo mundo é ocupado, mas olha, reza, pede para Deus colocar as pessoas certas no seu caminho, porque eu digo, tem muita gente que vai ter prazer de te dar uma direção. E às vezes não é uma pessoa, que às vezes também a gente é assim, olha, eu quero uma ajuda, mas eu quero que a pessoa me atenda de 15 em 15 dias, semana em semana. Às vezes pessoas me mandam mensagem, eu não tenho tempo, mas às vezes você não precisa de 15 em 15 dias, você precisa daquela palavra naquela hora. Você precisa daquele discernimento. Talvez você já está até, filho, envolvido afetivamente por alguém que você sabe que não vai rolar. Não é o que Deus quer, não é certo. Sai dessa situação. Para de alimentar essa coisa que não vai dar certo. Já foi um erro desde o início, né? Sabe, escute a Deus. Deus às vezes está gritando, gente. Como esse rapaz, eu fui 3 dias no banco, padre. Eu não entendi. O dinheiro estava lá e eu falando, não, agora eu sou um cliente tal, que ele subiu no status lá no banco, né? E foi exigir, nem lembro como é que chama essas classificações do banco. Agora eu tenho o cartão tal, você tem que me ajudar. E o gerente dizia, senhor, eu não sei o que está acontecendo. Nunca aconteceu isso no sistema do banco. Mas travou. No outro dia travou. Aí no terceiro dia, sabe? Quantas pessoas, outro dia também, histórias de pessoas que caem em golpe de comprar carro, que a placa, que o que está no carro não existe, né? Sempre tem que, sabe, ponderar, escutar a Deus, buscar conselho, né? O livro de Provérbios diz que a pessoa que quer se tornar sábia, ela tem que madrugar ao pé da porta de alguém mais sábio que ela, né? Ou seja, tem que partilhar as situações, tem que ouvir. E às vezes eu sei que o mundo é corrido, então eu já sei o que eu vou fazer, o mundo é muito corrido, então fulano ele é até sábio, padre, mas ele não tem tempo para me orientar, então eu vou para frente. Não, vai ter alguém para te orientar, sim. Vai ter alguém para te ajudar. Deus não vai te desamparar. Claro, às vezes você tem que pedir também, Senhor, olha, coloca pessoas no meu caminho, né? Mas saiba que do ponto no qual você está, você mesmo, Deus está falando com você hoje, sabe? Ele está levantando você e abrindo seus olhos. Abrindo seus olhos. Você não tem que fazer tudo o que te pedem. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Cuidado também e aceite que as pessoas que Deus tira do seu caminho, porque Ele ouve conversas que você não ouve, Ele vê intenções que você não vê, sabe? E diante daquilo que te afasta de Deus, diante daquilo que é pecado, diante daquilo que te coloca em inimizade com Deus, corta totalmente. Não queira bancar o fortão para resolver a situação. Corta, abandona, bloqueia, vá para frente, tá? Não são os seus erros, suas fragilidades que vão definir você. É a voz de Deus. E hoje Ele está te dizendo, eu acredito em você. Tenho planos lindos para a sua vida. Eu quero te fazer vencedor, eu quero te tirar dessa situação difícil, eu quero te dar minha alegria, minha providência, minha proteção, minha sabedoria. Escute a minha voz, esteja no meu rebanho, seja a minha ovelha. Sabe? Eu digo para você, filho, filha, eu prometo no nome de Cristo Jesus, a sua vida vai estar 37 vezes melhor nessa mesma data no ano que vem, se hoje você ouvir a voz de Deus, se hoje você corrigir o que precisa ser corrigido, se hoje você se colocar nas trilhas do que Deus tem para você, na obediência a Ele, e deixar o passado no passado. Deus é especialista em esquecer também, sabe? Os nossos pecados quando a gente se arrepende, confessa. Então deixa o passado no passado e vai para frente. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agora sobre nós, nos dando entendimento do que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, falar ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos curar, nos libertar, nos levantar.
Retira toda sombra de dúvida da nossa mente, do nosso interior. Retira toda confusão, Espírito Santo. Nos dá clareza, exatidão para compreender o que Deus está pedindo de nós, Espírito Santo. Nos batiza, nos enche, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. E tira da nossa mente, da nossa mentalidade, todo mundanismo, toda a ideia pagã, contrária à vontade de Deus. Retira da nossa mente toda a estranheza ao Evangelho, toda a estranheza ao que vem do céu, toda a revolta com a pureza e a integridade da palavra de Deus anunciada a nós. Retira, Espírito Santo. Que nós tenhamos coragem de parecer estranho para as pessoas, estranhos, estranhas, para te obedecer, para andar nas trilhas da vontade de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, nos batiza, abre o nosso entendimento. Nós queremos estar na sintonia de Deus. Nos coloca na sintonia de Deus, Espírito Santo. Nos livra de nós mesmos, conserta o que estragamos e faz a tua obra em nós. Nos batiza, nos cura, devolve a alegria que foi tirada do nosso coração. Devolve, Espírito Santo, a tua proteção. Devolve, Espírito Santo, a tua providência. Derrama o óleo da alegria agora sobre os nossos corações. E dá, Espírito Santo, dá-nos arrependimento sincero, verdadeiro, que estejamos na tua presença. Ó Espírito, vem sobre nós, nos batiza e nos encha nessa hora.